Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Fast Trades do dia 28 de abril de 2021. Faltando aí 2 dias para fechar o mês de abril. Vou começar pelo índice nessa nossa jornada, começando aqui. Lembra? Eu falei, não gostei, achei estranho e contra o movimento do mercado. Não tem razão para isso estar acontecendo. Um candle de 1000, né? Vamos acompanhar. Falei, um candle de defesa, mas muito estranho ter batido para baixo e subido. E aí, olha aqui, ó. Vocês viram o vídeo de ontem? Eu falei isso no vídeo de ontem, só para constar. Falei, um candle de defesa, mas tá estranho. Revejam o vídeo. Aí teve até um espectador que falou, Emerson, você fica meio assim de falar desse assunto, mas pode falar, tal, que você esqueceu de regulação. É simples, cara. Não tinha compra. E eles sabiam que não tinha compra. Aí o que eles fizeram? Bateram para cima em vários ativos e depois marretaram para baixo. Não dá, né? Entendeu? É brincadeira. Então o primeiro candle forte, olha aqui, ó. Candle fortíssimo, né? Candle fortíssimo, tá bom? Né, se a gente pensar aqui, se a gente contar, né? 1, 2, 3 aqui, nós vamos pegar aqui, nós vamos ver que tem aqui um gap aqui desse fundo até aqui, ó. Um gap 952 pontos, é coisa, hein? Né? Coisa pra caramba. Daquela mínima de ontem, que foi aquela batida de alguém pra baixo. Então, sinal ruim, né, na nossa bolsa. Vamos ver aqui no semanal. Como é que fica? No semanal, a gente tem, ó lá, a busca da perda na média de 20 aqui. A média de 20 aqui, essa verde aqui, ó. Essa aqui mais grande aqui, ó. E depois essa aqui. Candle forte, hein? Candle forte. Vamos acompanhar aqui esse movimento aqui, dessa região aqui, né, dos 118 mil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bem forte, hein? Primeiro teste aqui. Pode acontecer de amanhã, por causa dessa velocidade, dessa violência aqui, da gente ter um movimento de tentar buscar pelo menos fechar essa região aqui, ó, de trade em 122,71, sabe? O mercado às vezes faz isso, vem aqui, bateu com muita violência, bate aqui nos 120,182, aqui nessa região, fecha essa região, porque essa é uma região que não teve trade, foi só porra, teve trade, mas o que eu quero dizer é que assim, o mercado não testou depois esses pontos, então a gente pode ter um teste aqui, né, nessa região até o 120,124 aqui, então pode fazer um teste aqui para bater aqui. Né, mas um candle de força mesmo. E aí, só para fechar o assunto, tipo assim, eu não tenho conversa comigo, não. Eu acho isso aqui uma deformação. Isso aqui que aconteceu anteontem, uma deformação. Não poderia ter tido esse candle aqui. Não poderia. Entendeu? Não poderia. Mas é o Brasilzão. Por isso que a gente tem que sempre digo isso para vocês aqui. Essa região aqui, ó, é uma região já de difícil trade, né? Desde lá de trás eu tenho dito isso para vocês, ó, que essa região de confusão, quem me acompanha aqui sabe que eu falo isso o tempo todo, que esse rompimento aqui que aconteceu aqui do Bolsonaro Day, desde o gap do Bolsonaro Day, não mostrava força, que os candles não eram pequenos, a gente teve alguns, depois parou quando chegou nessa região de confusão. E aí o mercado vem e bate para baixo com força, né? Então, até achei que a gente poderia ter uma tentativa de tocar no 123, mas me parece que não vai acontecer, tá bom? Vamos aguardar aqui, claro que tem sempre a questão do teste na média de 20, né? Você rompe e aí depois faz um teste de novo para subir, isso pode acontecer, vamos acompanhar, tá bom? Vamos acompanhar, mas se você está em lucro em posições, né, já fique atento para você gerenciar seu risco, para você não devolver dinheiro, tá bom? Não devolva dinheiro para depois não passar por tudo isso aqui de novo, entendeu? Você veio, bateu aqui para baixo, aí você ficou, aí o mercado te devolveu para o ponto que você estava. O que você vai fazer? Fala para mim, por favor, que você vai vender o lucro e colocar o stop no candle da mínima do candle anterior ou da média de 9, tá bom? Fala pra mim, promete que você não vai querer bancar o herói, tá
bom? Você vai bancar o herói. Você vai proteger o seu dinheiro. Combinado? Então é isso. WDO Foot, olha lá. Dólar defendendo, ó. Primeira defesa. Aqui uma região complicada de trade, viu, galera? Eu que gosto de operar dólar, nessa região aqui eu não vejo nem graça, eu não fico fazendo nada, ó. Tem um amigo meu, o Lui, me perguntou, o que você acha? Eu falei, aqui, enquanto os grandes não decidirem essa bagunça aqui, ó, aqui não tem range para trade, tá vendo? Porque, ó, olha isso aqui, vamos falar sério, ó. 53 pontos. Só que entre fechamento e abertura são 13 pontos. Meu, 13 pontos. O sujeito errou 2 trades, acabou. Não tem espaço para você recuperar. Então eu tô quietinho, enquanto o mercado não se acertar aqui, eu não vou fazer nada não. Quero pegar um movimento bonito, uma barrona assim, alguma coisa bacana, tá bom? Por enquanto é isso sobre o dólar. Daí o OneFoot continua defendendo aqui. Achei que já poderia ter trocado aqui no 609. Vamos acompanhar, mas o yield americano subindo. Aqui a gente deve ter surpresa logo. Talvez eles tentem fazer um teste aqui no 602. Vamos acompanhar. Tem aquela média do semanal, né? Tá bem aqui, ó. Ó, tá bem pertinho, hein? Tá bem pertinho. Fiquem atentos a essa média aqui do semanal para ele não fazer, para ele ir fazer isso aqui, ó. Romper para cima, tá bom? Teve um leitor, o leitor, eu falo leitor porque eu comecei a escrever nessas coisas, né? Me perguntou sobre tradear DI futuro e tal. Veja, além de ter algumas dificuldades, algumas corretoras não operar, aqui a sacada é você saber que o juros futuro vai subir. Então, o que você faz? Você compra, tá certo? Você vira um comprador de ativos com juros pós-fixado. Então, você vai comprar um título do Tesouro Direto, por exemplo, você vai comprar um pós-fixado, que é o título que quando o juros sobe, certo? Você ganha junto. Entendeu? Você ganha junto. Então, é melhor as alternativas de pós-fixado do que as de pré-fixado. Pré-fixado você faz quando o juros está alto, então o juros está lá alto, 14% ao ano. Aí o que você faz? Você compra um título de tesouro pré-fixado 14%. Pronto, acabou, está resolvido. Faça chuva ou faça sol, até o fim do título, o governo vai te pagar 14% ao ano. Aqui já é o inverso, entendeu? Aqui você vai para o pós, porque você está comprado no juros futuro. Você não precisa necessariamente comprar o cupom aqui, operar o DI futuro, etc e tal. Você pode comprar títulos do Tesouro Brasileiro que tenham ganhos futuros. Tem coisa boa, tem coisa que tem no IPCA agora, gente. O IPCA vai começar a receber o preço que foi para o IGPM, porque o IGPM ele é um índice de preço de atacado. Ele faz a captação das oscilações muito fortes do dólar, porque tem importação, né? E isso chega rápido no preço do atacado. Mas aí depois o que ele faz? Ele se espalha, o preço se espalha pelo restante da economia. E quando ele se espalha pelo restante da economia, ele se espalha por onde? Pelo IPCA. Então por isso que o IPCA do mês passado já deu 0,8 ou 0,9, se não me engano, e no ano já estava 2,5. Então vamos ver agora o fechamento desse mês. A gente tende a ter IPCA subindo, tá? Então não se surpreendam se a gente tiver o DI futuro, daqui a pouco vai subir mais, a Selic subir e juros de operações de crédito, etc e tal. Então, por exemplo, o que uma pessoa pode fazer? Uma pessoa que queira fazer um trade indireto com juros futuros. Você tem, por exemplo, estou dando um exemplo, não é isso que você tem que fazer, tá bom? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa pensa de um jeito, cada um tem as suas necessidades. Então imagine que você precisa de capital, e aí você quer comprar uma casa. Esse é o melhor momento para você fazer o financiamento, travar os juros baixos, porque o juros está no nível histórico mais baixo de todos os tempos, né, de financiamento habitacional, e aí você, em vez de você comprar a casa com 200 mil, com 300 mil, o que quer que seja, né? O que você faz? Você compra esse pós-fixado do governo. Porque hoje,
já tem título do governo brasileiro que paga mais do que os juros do financiamento que você vai fazer, tá bom? Então você fica vendido nos juros baixo e comprado nos juros que vai subir, tá bom? É isso. Então, uma alternativa para você não ter que fazer operação com DI. Vamos olhar minério de ferro. Minério de ferro quase bateu na banda de Bollinger, desceu aqui para a região aqui perto da média de 20. Isso não é um bom sinal para as nossas mineradoras, mas vamos acompanhar, tá bom? O US 10-year yield subiu, fez a defesa na média de 50. Para você que não está acostumado com a terminologia, o 10-year yield ele é o juros mais barato do mundo. Então, se o juros mais barato do mundo está subindo, e ele é a referência para todos os estudos de viabilidade, quando você escuta aquela história lá, o governo está discutindo a taxa interna de retorno das concessões, taxa interna de retorno para os investidores privados, aquela coisa toda. Nessa fórmula, isso aqui é um componente dos mais importantes, porque é o que a gente chama de taxa livre de risco. É o primeiro preço. Então, quando esse primeiro preço sobe, todos os outros que compõem, por exemplo, a TIR, sobe também. E o que isso quer dizer para quem está na renda variável? Quer dizer que os descontos que os investidores vão pedir para comprar ativos da renda variável vão aumentar, porque eles vão querer mais dinheiro para receber o direito a receber dividendos lá na frente. Por quê? Porque se eu posso comprar um título de Tesouro Americano que vai me pagar 1,62 ao ano em dólar, por que eu vou comprar Selic a 3? Entendeu? Com o Brasil perdendo 28% de valor na sua moeda por ano, que nem aconteceu no ano passado. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que acompanhar. Por isso que é ruim. Por isso que isso é um péssimo sinal. E aí isso também tem implicações para financiamento da dívida pública brasileira. Por quê? Porque se o governo americano vai passar a pagar 1,62, como é que o governo brasileiro, que tem todos os problemas que tem, vai pagar 3? O governo brasileiro não paga 3, tá, gente? Por ano para financiar a dívida pública, que tem a maturidade dos títulos são longas, não são tão longas assim, mas os cupons são altos. Então não tem gente financiada em Selic de 2%. A curva de juros da dívida pública é mais alta, bem mais alta, estão uns 8%. Então o governo brasileiro vai passar a sofrer pressão para pagar mais juros para quem é financiador da dívida pública brasileira. Não tem jeito, tá bom? Então é isso. Pode chegar aqui na região dos 1,88. Vamos ver primeiro esse teste aqui do 1,74, né? Se vai romper, etc e tal. Mas vamos acompanhar que esse sinal aqui não é positivo. Bitcoin USD. Ó, por enquanto nada a fazer. Fez o primeiro candle de teste, beleza. Estou gravando antecipado. Vamos aguardar para ver se abre aqui embaixo um novo candle. Beleza? E aí a gente decide qual é a leitura que a gente faz para o Bitcoin, mas evidentemente uma tendência de correção aqui, uma tendência de queda, tá bom? Então é isso, fizemos aqui uma avaliação, vamos lá para o SP500, SP500, acabou de abrir, lateralzão, mas está no topo, o yield subindo não é um bom sinal aqui, tá joia? E como que a gente sabe que não é um bom sinal? Porque a Nasdaq já respondeu, tá vendo? A Nasdaq responde primeiro, porque as grandes companhias de crescimento dos Estados Unidos estão aqui. E são as empresas que dependem de investidores e etc e tal. Então, essas empresas todas, que são, as pessoas chamam de growth stocks, elas tendem a sofrer mais rápido que as primeiras. Até porque os investidores vendem elas primeiros, porque elas já deram muito dinheiro para eles primeiro. Que é aquela filosofia que eu explico para vocês. As únicas pessoas que ficam com ativos em topo histórico são as pessoas físicas. Os profissionais vendem, tá bom? Euro-dólar. Também aqui tranquilo, por enquanto nada a fazer, mas o yield, né, pode mudar o cenário e fazer o dólar voltar a bater no euro e aí o euro perder força. Por que isso acontece? Porque todo mundo que compra o título do Tesouro Americano tem que trocar a sua moeda local pelos dólares para poder ir lá então comprar esse título americano, porque ele precisa comprar esse dólar, esse título denominado em dólar, certo? Então, se você tem 10 mil reais, você tem 100 mil reais, você vai comprar
título de Tesouro Americano, você precisa comprar dólar, ir lá nos Estados Unidos e comprar do Tesouro Americano esse título, tá certo? Então, esse é o problema. Então, gera uma demanda por dólar grandiosa, o aumento dos juros nos Estados Unidos e, portanto, um enfraquecimento das outras moedas, tá bom? Ouro. Em correção, tá faltando aqui o petróleo. Deixa eu achar o petróleo aqui, pera aí. Petróleo nesse momento estranho, um gap de alta forte aqui. Em geral, isso tende a ser fechado esse gap, mas nesse momento aqui abrindo com gap de alta. Não, era falso, não era gap de alta não, era um problema aqui na plataforma aqui. Eu falei, caramba, gap de alta, que estranho, porque futuros não tem muito essa característica, né? Ainda mais futuro de um ativo como esse, mas podia ter acontecido. Então, por enquanto aqui, levemente de alta, teve aqui essa região aqui, esse teste, vamos acompanhar. No rompimento desse candle aqui tem compra, hein? Aí tem compra, tá joia? Para testar o topo e depois continuo achando que a tendência é de correção, mas tem um trade aqui, potencialmente, se continuar o rompimento, tá bom? Então esse é petróleo, falamos de tudo, vamos lá falar do setor aéreo. Então, vamos começar pela Embraer. Então, olha aqui, ó. A Embraer, né? O que aconteceu com a Embraer? A Embraer foi um papel que a gente acompanhou há um bom tempo, desde aqui. Fizemos um trade fantástico até aqui nessa região. E aí, o que eu fui dizendo para vocês? Olha, saírem aqui, né? Teve gente que depois comprou aqui de volta. Teve gente que não saiu aqui e ficou aqui. Nesse momento chegou a voltar, nessa última correção a voltar aqui. Mas o que você tem que perceber? Você que está em Embraer ainda. Ó, mesma coisa que eu fiz para Bitcoin. Tamanho dessa primeira perna, 45% em 18 dias. Tamanho dessa última perna, 19. Tamanho dessa última perna, 18. Com um candle gigante aqui, né? Então, 18, mas com problemas. Por que com problemas? Ó, 20 para ser preciso. Um candle de 10 e outro candle de 8. Então, dois candles sozinhos representam 80% do movimento, sinal de pressa do mercado. Depois disso, o que aconteceu aqui? Ó? Corrigiu. Qual que é o tamanho dessa segunda perna agora? 9%. Então, o que você percebe? Que as pernas estão ficando menores. Por quê? Porque o papel subiu muito. Tem uma média aqui no semanal, vou mostrar para vocês, que está segurando o preço. Então, como foi um papel que a mídia disse que era o mais barato, o melhor momento de comprar, etc e tal, não sei o quê, mas ninguém falou aqui, viu, rapaz? Quando eu falei para comprar aqui nos R$6, ainda falei assim, o papel vale $1, melhor negócio do mundo, pode comprar. É engraçado, ninguém falava que era para comprar. Entendeu? Então agora que está no topo, todo mundo fala para você comprar. Daí o que eu digo? Aqui não é lugar de compra mais. Aqui, mas ela pode bater aqui. Beleza. Como é que eu vou discutir com você se eu comprei aqui? Eu vou ficar falando com você para você brincar aqui. Não tem como. Tecnicamente não tem razão. Né? Não tem razão. Então, o que a gente tem que olhar? Ó, no semanal. Ó, tá batendo na média de 200 semanal, uma média forte. Eu achava até que ia reverter aqui na média de 100. Por quê? Porque eu olho e falo assim, tem muita barreira, não tem sentido eu ficar brigando aqui por preço aqui. Então, você teve esse movimento da média de 200 semanal, é a média muito importante, o papel tende a vir corrigir, e onde eu vou comprar o papel? Falando isso já, eu vou comprar o papel nesse teste dos 11,91, ou até mesmo nesse teste aqui dos 9. Aí, como sempre acontece, quando eu falo isso, alguém vai falar assim, é ruim de você comprar Embraer por R$9. Mano, eu comprei por 6, por que eu não posso comprar por 9? Posso. Assim como você também pode. Agora, se você não quer comprar por 9, daí tudo bem, mas eu quero. Então, por que eu não falo que eu vou comprar por 9? Porque eu quero ver o teste aqui em 11,88, que é um teste importante.
Então eu olho para a Embraer falando assim, daqui até o topo, 39. Aí, ó, trade bom. Trade bom. Mas o melhor trade para ter um retorno bacana seria aqui, 78. Porque eu não preciso perder muita energia com o teste do rompimento aqui. E aí eu posso olhar e falar, se ela for romper, qual foi o maior preço aqui, né? Tem essa região aqui, ó, em R$20. Então, em qualquer um desses pontos, aqui no rompimento, 73%, aqui no rompimento, 121%. Entenderam? Então, é isso que eu estou esperando. É aqui que eu quero comprar, num desses pontos aqui. Tá joia? E aí você vai falar, poxa, Emerson, mas a economia vai retornar, as coisas vão se ajustar. Realmente é verdade, tudo isso é verdade. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que daí tem um pouco a ver com a questão Não, eu vou falar disso depois. Mas focando aqui só em... Eu tô com algumas ideias na cabeça que eu quero dividir com vocês, daí eu tô misturando coisas. Então o que é importante aqui pra gente olhar aqui, ó? Fazendo o teste dessa região dos 16, certo? Onde você deveria ter vendido já. Eu quero ver esses testes aqui, ó. Da média de 50 no diário, 13,75. E aí você vê que um dos pontos aqui que eu apontei, que é o 11 e pouquinho, a média de 100 está querendo chegar lá e a banda de Bollinger também. Então, poxa, olha aqui, ó, a banda de Bollinger já está encostando, como fez em Bitcoin. Então, eu posso querer olhar e falar assim, puxa, se as médias estão chegando aqui, o mercado vai querer testar isso aí. É essa a minha estratégia. Então, pode ser em 11. Deixa eu ver aqui para meu outro cenário lá de baixo. É a média de 200. Tá vendo? Acho aqui difícil. Acho que aqui, olhando o preço mesmo, eu acho que eu teria que me contentar com um teste aqui nos R$10 aqui, ó. Se for acontecer. Os 9 eu acho difícil chegar. Acho que a média vai subindo devagarzinho para ela vir aqui até os 10. Então, ajustando aqui, eu acho que a gente tem cenários de compra. Claro, vai ter um primeiro teste aqui na média de 50. O teste da média de 50 é importante para a gente olhar, porque o último teste da média de 50 foi parrudo, 84%. Então vamos acompanhar esse teste aqui, que não deve ser tão parrudo assim, porque vai ser o segundo teste. Esse segundo teste tende a falhar, mas a gente acompanha. Se você quiser olhar como um outro cenário, seria aqui um teste aqui em 13,79. Agora, você vai perder 15% para fazer esse teste? Faz isso não, né? Ó, na média de 20 já está 5%. Então, um 3 para 1, teria que subir 15. É muito. Entendeu? Se você quiser, venha. Tô aqui, ó. Você vai ser bem-vindo aqui comigo nos 11. Você vai tentar fazer um teste no 13, faz. E eu vou ficar muito feliz se eu te encontrar aqui nos 10, mas acho que aqui não vai dar, não. Vamos ter que ficar meio que por essa região aqui para ver quando a gente compra Embraer. Beleza? CVCB3. Esticados Futebol Clube, né? Muita pressa. Parabéns para quem continua no trade, né? Mas é muita pressa, ó. Papel. Deixa eu só ver aqui quando que tá o gap. O último gap aqui seria aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Ela pode estar tentando fechar o gap em 26,78. Tá bom? Pode estar tentando buscar o gap em 26,78. Só que ela tá ficando muito longe das médias. Então hoje, ó, um stop na média de 9 te custa 10%. Se ela for buscar ali o topo, quanto que vai buscar até o topo? 7, você tá vendo? Ó, 8. Então você já não paga o seu risco de ficar aqui, ó. Já não paga, tá? É um setor, vamos ser franco, a CVC
ela é uma companhia que ela tem uma posição muito forte de agências ou lojas em shoppings. Ela é uma empresa que se especializou em organizar excursões, coisas desse tipo, grupos, etc e tal. Claro que tem uma presença online, mas é um setor que não é mais um growth, né? Não é um setor já meio maduro. Então, cuidado, né? Se você está em CVCB, lembre-se, não precisa acreditar em nada do que eu falei. Só olha isso aqui, ó, 9,41, porque eu posso estar errado, certo? Mas acredita no preço. O preço, 9%, para você ter um stop na média de 9. Retorno, 8,10, 8,40, já não paga. Vai testar o topo. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que está desde aqui, você ganhou 30% no papel, o que você faz? Você vende o lucro, dobro do lucro. O que é dobro do lucro? Você comprou aqui 10 mil reais, você tem 13 mil reais de lucro, 13 mil reais de papel. Você vende 6 mil, certo? Comprou 10, está com 13, vende 6 mil. E aí você deixa o seu stop aqui, que o seu risco vai ficar nulo. Você vai estar trabalhando com o dinheiro do mercado. E se ele subir aqui, tá certo? O seu resultado em termos de lucro continua igual. Não muda nada, muda marginalmente. No curso de hoje, eu vou explicar sobre isso, porque aqui muda marginalmente, tá bom? Beleza? Então é isso. Vamos olhar o semanal dela, só pra gente... Olha lá, no semanal média de 100 na frente. O semanal banda aqui, é isso, ó, bem aonde está o topo anterior dela, tá bom? Então é isso. Fiquem atentos, parabéns pelo trade para quem está no trade, né? Mas fiquem atentos a esse teste aqui dessa região, tá bom? Beleza? Gol diário. Ó, Gol. A gente teve de novo, movimentos que eu não gosto do preço. Por que eu não gosto do movimento do preço? Ó, teve aqui, ó, esse falso rompimento aqui da média de 50, ó, é o que eu falo sobre eu explico bastante isso no curso, isso é um dos pontos que a galera mais me pergunta e que eu percebo que o psicológico tem afetado as pessoas. Vermelho aqui, rompeu, falhou, caiu. Aí subiu, tava vermelho, rompeu, tinha média de 100 aqui, o que aconteceu? Corrigiu. Bateu aqui de novo, na média de 50. A média de 50 tá o quê? Vermelho de novo. O que aconteceu? Subiu, rompeu. O que já aconteceu hoje? Caiu. Voltou para onde? Onde estava ali? Então você ficou, desde o dia 16 do 3, caiu, e agora você voltou para o mesmo ponto onde você estava. De um papel que fez topo lá em novembro do ano passado, caiu, fez um novo teste, caiu, fez um outro teste aqui, caiu e fez um outro teste aqui e parece que vai cair de novo. Médias todas vermelhas, não consegue fazer máximas novas, a máxima histórica está lá em cima, tá joia? Então onde é que você tem que olhar se você quer uma hora comprar? É ver se ele vai testar aqui embaixo ou se ele vai vir testar a média de 200 aqui e falhar. Mas não tem mais compra aqui. Tá vendo? Ó? Tá numa região de confusão aqui, ó, grande. Tá? No semanal, como é que tá Gol? Semanal, que é no vermelho, média de 20 vermelha, a de 9 beleza, que é a velocidade do dinheiro, não tem jeito, e a média de 100 e 200, a média de 200 aqui, junto com a de 50 aqui, ó. Então, eu acredito que pode vir aqui testar, e daí a gente vai descobrir se vai falhar, vai romper, para buscar daí essa região aqui, tá bom? Essa região aqui, ou se vai ter defesa. Nessa região aqui dos 20 e 76, eu vou olhar para ver o que o preço vai fazer. Tá joia? Se vai valer a pena comprar ou não. Tá bom? Beleza? Então essa é a minha leitura de Gol, né? E aí, vamos olhar azul. Mesma coisa, azul. Eu tive venda de azul pra galera aqui, aqui e aqui, tá? Aí depois, quando teve essa média de 50 aqui, eu falei, tem até o desenho aqui, ó, da última vez que eu fiz a cobertura do papel. Eu falei, ó, não vai romper. Para romper tem que abrir e fechar um candle aqui em cima, e não conseguiu.
A média caiu, veio aqui, olha aqui ela, ó, batendo aonde? Na região da resistência anterior em 40,34, né? Sendo amassado. Papel. Lembre-se sempre disso. Médias em cima do preço é como se fosse, sabe o caminhão de lixo que tem aquela máquina que vai puxando o lixo para dentro? É a mesma coisa, é uma barreira física. O mercado vai empurrando o preço para baixo, vai puxando o preço para baixo. Tem que ter briga de gigantes para fazer esse rompimento aqui. E aí vem o case que tá todo mundo falando. E daí quando o trade que todo mundo fala é o trade que vai dar errado. Fala, pô, como é que é isso? Você tá louco, Emerson? É assim, em mercado em alta, subindo, bolsa em 80 mil, subindo sem parar. O trade que todo mundo fala dá certo. Por quê? Porque a bolsa está subindo. Então, aí, o que acontece com o novato? Ele não se adequa às condições do mercado atual. O mercado atual está de lado. 120, 121, 120, 121, 119, 118, 118, 119, 120, 121, 119, 118, 119, 120, 120, 121. É assim que está o mercado, há um bom tempo. Então, o que você tem que perceber? Que não tem como as mesmas histórias valerem. Então, você olha, por exemplo, a questão da reabertura, o trade da reabertura. Sempre tem uma história nova sobre o trade da reabertura. Eu vou mostrar aqui para vocês uma companhia aérea global não, uma companhia aérea americana, que é a Southwest, tá? Ela tá bombando, ó, bombando. Aí eu vou pegar a United. A United não anda, chegou a subir, mas não anda, ó, tá aqui, ó, clara tendência de queda. Pô, o trade de reabertura, como é que a United Airlines não tá andando? Como é que a American Airlines não tá andando? E por que a LUV, que essa Southwest Airlines está andando? Aí alguém de valuation vai dizer assim, não, é porque ela é a melhor empresa, mais eficiente. Não é isso. É porque a Southwest não depende de rotas internacionais. Ela só depende das rotas que ela tem, que são basicamente as rotas do Texas, Califórnia, aquela região que vai basicamente ali do sul do Texas até a Califórnia, basicamente, vai, e com alguns estados ali na região ali do Midwest americano. Mas é isso, o foco, o negócio dos caras é foco, né? Fazem muito bem o serviço das rotas que tem. Então eles não dependem de tráfego internacional. Você pega a Delta, por exemplo. Olha aí, tá bom? Menos até do que a United e a American, né? Mas a Delta também, né? Uma situação diferente. O que acontece com o Brasil, no nosso caso? Voltando para o nosso caso aqui. Se a Azul fosse a Azul de 5 anos atrás, eu tenho certeza que o papel estava subindo mais. Por quê? Porque ela operava com aviões brasileiros, Embraer, com financiamento do BNDES. Então ela não tinha exposição em dólar para esses ativos, tinha uma linha de crédito do BNDES que financiou a construção da operação dessas aeronaves, e ela tinha dívida em real com recebimentos em reais. Então, beleza, tranquilo. Ela operava regionalmente e show. Beleza. O que a Azul fez nos últimos... Eu falo disso porque eu sou cliente. As últimas viagens que eu fiz para os Estados Unidos eu fiz de Azul. Então, a última viagem que eu fiz para a Europa eu fiz de Azul. Então, assim, sou caipira, né, meu? Os caras estão aqui do lado de casa. Então, eu viajo com eles. Orgulho caipira e conforto de ir do lado aqui de casa para viajar. O que é bom para mim do ponto de vista meu como cliente da companhia é péssimo pro financials da empresa, porque ela tem dívida em dólar,
Uma forma dela reduzir esse risco era o quê? Ela obter receita com os voos internacionais, né? Que são aeronaves gigantes e caras, com custos explosivos, e que o mundo não tem aceitado mais tanto brasileiro viajando. Claro, alguns brasileiros que precisam viajar, trabalho, etc e tal, tem razões para estar viajando, etc e tal, estão viajando. Mas a massa brasileira, porque a aeronave é massa, a massa brasileira não voa internacionalmente. Tá certo? E até nesse sentido, se você olhar a Gol, que não tem tanta exposição assim, ela chegou a subir um pouco mais que a Azul. Mas ela tem exposição. Por quê? Porque, querendo ou não, ela está exposta ao dólar. Ela até fazia algumas viagens, rotas internacionais com os aviões dela. Não era uma coisa muito relevante, mas o que eu quero dizer é que a Azul, de 5 anos atrás, minha opinião, nunca fiz estudo sobre isso, ela talvez, o mercado estivesse reagindo a ela muito melhor do que a Azul de hoje, que tem Airbus, um monte, todos recém-comprados, né? Que expandiu a sua frota para ter aviões maiores e que deixou de operar a Embraer, que era um avião que o governo brasileiro tem predileção pelo avião, porque é fabricado por brasileiros, está certo que o governo brasileiro tem que fazer que nem os americanos fazem, né? E é isso, tá certo? Então, por isso que eu não vejo com tanta empolgação essa coisa do trade, da reabertura, que é essa história que acontece desde aqui, ó. Mas quem pegou o trade bom de Azul foi a galera que pegou aqui, ó. Na média de 50, cruzamento, foi lá, ganhou dinheiro. E depois, quem ficou aqui, ficou. Teve uma última pernada e depois sofrimentos, né? Dá para fazer alguns swing trades em Azul, mas foi isso. Tá joia? Position em Azul, o cara não está ganhando dinheiro, porque ele não aproveitou o topo de R$44 e ele está hoje do topo até agora, ele está 14% no negativo. Beleza? Então, eu quero comprar a Azul na média de 200 se tudo der certo. Né? Quero acompanhar, ver a 32, que daí eu compro num preço muito bom, pensando da companhia ir lá para os 42 em algum momento. E aí eu tenho um trade de 100% em Azul. Esse é meu trade de Azul. Em Gol eu não fiz essa avaliação, deixa eu só olhar aqui. Em Gol, pro topo histórico do papel, se bem que é uma companhia que tinha problemas maiores, né? Vocês se lembram disso. O histórico das companhias são diferentes, né? A Azul tinha uma estrutura de capital melhor, enfim. Todo mundo sabe, né, dessas questões, eu acho. A maioria de vocês já sabe. Mas tem aqui 83%. Então, se ela vier aqui nessa região da banda de Bollinger de 100, ou ainda, melhor ainda pra gente, nessa região dos 16 aqui, ó, 161%. Então, é isso que eu olho. Muita gente fala assim, Emerson, uma leitura, escreveu, Emerson, estou esperando papel, dinheiro no chão, que é como eu chamo, papéis que estão muito baratos. Veja, quando a Gol chegar nesses preços aqui, ó, a gente tem que comprar para ganhar uma fortuna, né? Porque não há dúvida, viu, gente? Eu acredito nisso. Não há dúvida de que em algum momento essas coisas vão se estabilizar. Não há dúvida. Mas o Brasil mesmo fica cada vez mais claro. A gente, me parece, a gente só vai ter... Eu mesmo, pessoa física, eu considero que... Eu tenho 43 anos... Eu considero que eu vou ter muita sorte se eu tomar vacina lá para setembro. E eu moro numa cidade de 100 mil habitantes, em que a vacinação tem funcionado muito bem, tem funcionado muito, muito, muito bem. Minha mãe tem 63, vai tomar na semana que vem. Várias pessoas um pouco mais idosas que eu conheço já tomaram. Então, assim, eu me considero uma pessoa de relativa sorte, porque não vou ter grandes problemas para tomar vacina. Estou imaginando. E mesmo com esse meu otimismo, eu considero que eu vou chegar nessa fila lá para setembro, agosto, setembro. Minha esposa já disse que isso vai ser em outubro. Em alguns momentos ela acha que isso vai ser lá para novembro. Então, não tem como
essa equação da reabertura se manifestar internacionalmente, para a CVC poder vender, daí é o ponto que eu queria falar, para a CVC poder vender pacote, para os Estados Unidos abrir, para o brasileiro poder viajar, para todas essas coisas acontecerem, sem que tenha-se condições de colocar essas pessoas no avião, e os países que têm preocupações hoje com os brasileiros não vacinados, deixem de se preocupar com isso. E quando é que isso vai acontecer? Quando tiver uma certa universalidade nessa vacinação, né? É isso. Tá bom? Então, essa é a minha leitura de preço, e um pouquinho só, não uso muito isso, mas um pouquinho porque eu acho que tem uma certa empolgação com esse negócio ainda um pouco cedo, e usando os exemplos americanos. As companhias aéreas americanas baseadas em rotas nacionais, exclusivamente, exemplo da Southwest, estão bombando. As que estão dependendo de tráfego internacional, que é o choque do tráfego internacional, também estão sofrendo. E aí tem uma outra coisa que muita gente competente nos Estados Unidos diz, que é o seguinte: muita gente diz que o turismo vai sofrer uma inflação gigante. Minha esposa, por exemplo, acredita nisso. Ela acha que quando tudo se normalizar, as pessoas vão querer viajar muito, e que isso vai gerar uma explosão de faturamento para a indústria do turismo. O que é importante só a gente refletir? E eu não estou falando isso porque eu quero ser contra a minha mulher, porque ela é a mulher da minha vida. Desculpa, viu, amor, se ela ver esse vídeo. É o seguinte, na verdade, estou zoando, né, evidentemente. Mas é que, na verdade, assim, você sempre tem que olhar as coisas para procurar onde você pode estar errado. Então, onde isso pode estar errado? Aí eu fui pesquisar alguns caras muito bons que lidam com inflação. E aí, o que é a tese desses caras? Ok, só que ninguém está considerando que o italiano vai brigar pelo turista italiano. Certo? Que aquela operadora italiana não vai deixar o turista italiano viajar sem tentar ofertar para ele primeiro, para que ele volte a conhecer o país dele, etc e tal, não sei o quê. E que vários ativos de turismo do mundo ficaram fechados ou com baixa ocupação durante muito tempo, e que eles vão tentar brigar por clientes para voltar a faturar de alguma forma muito rápido, e que isso não é um impulso bom para o aumento dos preços. Na verdade, isso é um impulso da oferta. Eles vão puxar para trazer o maior número de pessoas para dentro dos seus estabelecimentos. Para fazer isso, como é que se faz? Dando desconto, não tem outro jeito. E as pessoas não tendem a coordenar isso muito bem, tá bom? O cara do hotel lá em Roma, ele não tá nem aí porque o vizinho dele de hotel vai fazer. Claro que um oligopóliozinho, uma conversa aqui e acolá sempre acontece, mas de uma maneira geral, eu preciso encher meu hotel, lamento. Eu vou fazer o que eu preciso fazer para encher meu hotel. Especialmente se eu fiquei muito tempo sem receber turista. Então, e mesmo nas destinações, nos destinos internacionais, também existe essa leitura de que eles vão fazer uma aposta massiva para brigar pelos turistas nacionais. Então, tudo isso é deflacionário e não inflacionário, entendeu? E tudo isso ajuda o consumidor a pagar mais barato e não mais caro. Talvez no setor aéreo, como você tem ativos com capacidade limitada, que é o avião, né? Isso vai gerar um problema. Até porque eles vão ter que voltar a operar com grande quantidade, gente ficou parada, tem que treinar todo mundo de novo. No setor aéreo, eu concordo que tem um limite. Mas isso também é um limite para a quantidade de pessoas que vão poder viajar. Não dá para você pôr tudo isso de gente nos países de uma vez só. Então eles vão ter que se distribuir. Então isso em tese não é tão inflacionário assim. Ninguém sabe a resposta, mas tem gente boa falando dos dois lados, então eu escuto para a gente poder entender o que vai realmente acontecer. Beleza? É isso, obrigado. Foi um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas é uma discussão até um pouquinho sobre a questão do
do que vai acontecer com as indústrias pós-abertura, tá bom? Reabertura. Um abraço para todos, valeu. Vacinem-se, né? E vamos que vamos. Um abraço para todos. E amanhã, hoje à noite, o curso com stops, gerenciamento de stop, que stop é importante, risco, etc e tal. Fechando essa parte de risco do curso. E se você não fez o curso, faz. E é isso, tá bom? Um abraço para todos, espero que vocês tenham gostado. Fui, valeu, tchau, tchau.